Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 6. Grande parte dela era direcionada à mulher que estava parada na entrada do pavilhão. Mate, seu idiota, pensou Perrin, abrindo um sorriso. Você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, pensar em Mate fez as cores rodopiarem em sua visão. Ele viu Mate a cavalo, cavalgando por uma estrada poeirenta, mexendo em algo que segurava. Perrin descartou a imagem. Onde Mate teria se metido agora? Porque ele não voltará com Moiraine. Não importava. Moiraine estava de volta. Luz, Moiraine. Perrin se aproximou para abraçá-la, mas Faile o segurou pela manga. Ele seguiu o olhar dela. Rand. Seu rosto empalidecera. Ele cambaleou para longe da mesa, como se tudo mais tivesse sido esquecido, e abriu caminho até Moiraine. Hesitante, estendeu a mão e tocou seu rosto. Perto do túmulo da minha mãe, sussurrou Rand, e então caiu de joelhos diante dela. Como? Moiraine sorriu, apoiando a mão em seu ombro. A roda tece como quer, Rand. Você se esqueceu disso. Eu. Não como você deseja, dragão renascido, disse ela gentilmente. Não como qualquer um de nós deseja. Talvez um dia ele se desfaça da existência. Não acredito que esse dia seja hoje, nem que seja em breve. Quem é essa mulher? Perguntou Roedra. E sobre o que ela está falando? Eu. Ele se interrompeu quando algo invisível o atingiu na lateral da cabeça, fazendo-o dar um pulo. Perrin olhou para Rand e então notou o sorriso nos lábios de Egwene. Sentiu o cheiro da satisfação dela, apesar de todas as pessoas no pavilhão. Nynaeve e Min, paradas por perto, cheiravam a puro choque. Se a luz quisesse, Nynaeve continuaria assim por um tempo. Gritar com Moiraine não ajudaria agora. Você não respondeu à minha pergunta, disse Rand. Sim, eu respondi, respondeu Moiraine, carinhosa. Simplesmente não era a resposta que você queria. Rand se ajoelhou, jogou a cabeça para trás e riu. Luz, Moiraine. Você não mudou, mudou. Todos nós mudamos dia após dia, respondeu ela, sorrindo. Eu mais do que alguns, ultimamente. Levante-se. Sou eu quem deveria estar ajoelhada diante de você, senhor dragão. Todos nós deveríamos. Rand se levantou e deu um passo para trás para permitir que Moiraine entrasse mais no pavilhão. Perrin sentiu outro cheiro e sorriu quando Tom Merrilin entrou na tenda atrás dela. O velho menestrel piscou para Perrin. Moiraine, disse Egwene, dando um passo à frente. A Torre Branca a recebe de braços abertos. Seu serviço não foi esquecido. Disse Moiraine. Sim, acho que ter descoberto uma futura Mirlin me daria uma boa impressão. Isso é um alívio, pois acredito que eu estava a caminho da morte, se não da execução, antes. As coisas mudaram. É claro. Moiraine assentiu. Mãe. Ela passou por Perrin e lhe deu um aperto no braço, com os olhos brilhando. Um por um, os governantes da fronteira empunharam suas espadas e se curvaram ou fizeram reverências em sua direção. Cada um parecia conhecê-la pessoalmente. Muitos dos outros na tenda ainda pareciam perplexos, embora Darlin obviamente soubesse quem ela era. Ele estava mais pensativo do que confuso. Moiraine hesitou ao lado de Nynaeve. Perrin não conseguiu sentir o cheiro de Nynaeve naquele momento. Isso lhe pareceu ameaçador. Oh, luz! Lá vem ela! Nynaeve envolveu Moiraine em um abraço poderoso. Moiraine ficou parada por um momento, com um cheiro distintamente chocado, as mãos estendidas para os lados. Finalmente, retribuiu o abraço de forma um tanto maternal, dando um tapinha nas costas de Nynaeve. Nynaeve a soltou, recuou e enxugou uma lágrima. Não ouse contar isso para Lan, rosnou ela. Eu nem sonharia com isso, disse Moiraine, indo para o centro do pavilhão. Mulher insuportável, resmungou Nynaeve enquanto enxugava uma lágrima do outro olho. Moiraine, disse Egwene. Você chegou na hora certa. Eu tenho um talento especial para isso. Bem, continuou Egwene enquanto Rand voltava para a mesa, Rand, o dragão renascido, decidiu manter esta terra como resgate para atender às suas exigências, recusando-se a cumprir seu dever a menos que concordemos com seus caprichos. Moiraine franziu os lábios,
pegando o contrato da paz do dragão enquanto Galado colocava na mesa para ela. Ela o examinou. Quem é essa mulher? Perguntou Roedra. E por que nós? Você poderia parar com isso? Ele ergueu a mão como se tivesse sido atingido por um fio de ar e então lançou um olhar furioso para Egwene. Porém, desta vez, um dos achamens próximos era quem cheirava satisfeito. Belo tiro, Grade, sussurrou Perrin. Obrigado, Lord Perrin. Grade a conhecia apenas por lendas, é claro, mas histórias sobre Moiraine se espalharam entre aqueles que seguiram Rand. E então, disse Egwene. E acontecerá que o que os homens fizeram será destruído, sussurrou Moiraine. A sombra pairará sobre o padrão da era, e o escuro mais uma vez colocará sua mão sobre o mundo dos homens. Mulheres chorarão e homens se encolherão enquanto as nações da terra se rasgam como pano apodrecido. Nada permanecerá de pé nem permanecerá. As pessoas arrastaram os pés. Perrin lançou um olhar interrogativo para Rand. Ainda assim, nascerá para enfrentar a sombra, disse Moiraine mais alto. Nascerá mais uma vez como nasceu antes e nascerá novamente, por um tempo sem fim. O dragão renascerá, e haverá lamento e ranger de dentes em seu renascimento. Em pano de saco e cinzas, ele vestirá o povo e destruirá o mundo novamente com sua vinda, rompendo todos os laços que o unem. Como a aurora descontrolada, ele nos cegará e nos queimará, mas o dragão renascido confrontará a sombra na batalha final, e seu sangue nos dará a luz. Que lágrimas corram, ó povo do mundo! Chorem por sua salvação. Aes Sedai, disse Darlin, desculpe, mas isso é muito sinistro. Um jeito. Pelo menos será uma salvação, disse Moiraine. Diga-me, majestade. Essa profecia ordena que você derrame lágrimas. Você deve chorar porque sua salvação vem com tanta dor e preocupação? Ou, em vez disso, você deve chorar pela sua salvação? Pelo homem que sofrerá por você? O único que sabemos com certeza que não fugirá desta luta. Ela se virou para Rand. Essas exigências são injustas, disse Gregórin. Ele exige que mantenhamos nossas fronteiras como estão. Ele matará seu povo com a espada da paz, disse Moiraine, e os destruirá com a folha. É o ciclo Caraeton. Já ouvi essas palavras antes. Os selos, Moiraine, disse Egwene. Ele está planejando quebrá-los. Ele desafia a autoridade do trono de Amirlin. Moiraine não pareceu surpresa. Perrin suspeitou que ela estivesse escutando lá fora antes de entrar. Era bem típico dela. Egwene, disse Moiraine. Você se esqueceu. A torre imaculada se quebra e se ajoelha diante do sinal esquecido. Egwene corou. Não pode haver saúde em nós, nem qualquer coisa boa pode crescer, citou Moiraine, pois a terra é uma com o dragão renascido, e ele é um com a terra. Alma de fogo, coração de pedra. Ela olhou para Gregórin. Com orgulho ele conquista, forçando os orgulhosos a se renderem. Aos fronteiriços. Ele convoca as montanhas a se ajoelharem, ao povo do mar, e os mares a se abrirem. Para Perrin, depois Berelain. E os próprios céus se curvarem. Para Darlin. Reze para que o coração de pedra se lembre das lágrimas. Então, finalmente, para Elaine. E a alma de fogo, o amor. Vocês não podem lutar contra isso. Nenhum de vocês pode. Sinto muito. Vocês acham que ele chegou a isso sozinho? Ela ergueu o documento. O padrão é equilíbrio. Não é bem nem mal, nem sabedoria nem tolice. Para o padrão, essas coisas não importam, mas ele encontrará equilíbrio. A última era terminou com uma ruptura, e assim a próxima começará com paz, mesmo que ela tenha que ser enfiada goela abaixo como remédio dado a um bebê que chora. Se me permite falar. Uma Aes Sedai usando um chale marrom deu um passo à frente. Pode falar, disse Rand. Este é um documento sábio, Lorde Dragão, disse a marrom. Ela era uma mulher robusta, com um tom mais direto do que Perrin esperaria de uma marrom. Mas vejo uma falha enorme nele, que já foi levantada. Enquanto os Seanchan estiverem isentos dele, não terá sentido. Não haverá paz enquanto eles conquistarem. Isso é um problema, disse Elaine, de braços cruzados. Mas não o único. Rand, eu entendo o que você está tentando fazer e te admiro por isso. Isso não elimina o fato de que este documento é fundamentalmente insustentável. Para que um tratado de paz funcione, ambos os lados devem continuar a desejar a paz devido aos benefícios apresentados. Isso não garante nenhuma maneira de resolver disputas. Elas surgirão, sempre surgem.
Qualquer documento como este deve fornecer uma maneira de resolver tais questões. É preciso estabelecer uma maneira de punir uma infração, exceto para que os outros países entrem em guerra total. Sem essa mudança, pequenas queixas se acumularão e criarão pressão ao longo dos anos, até explodirem. Do jeito que está, tudo o que resta é que as nações se lancem sobre o primeiro que romper a paz. Isso não as impede de estabelecer um regime fantoche no reino caído, ou mesmo em outro reino. Com o tempo, temo que este tratado seja considerado nulo. De que adianta se protege apenas no papel? O resultado final será a guerra. Uma guerra massiva e avassaladora. Vocês terão paz por um tempo, principalmente enquanto aqueles que os reverenciam viverem. Mas para cada ano de paz que conquistarem, ganharão um de destruição ainda maior quando tudo desmoronar. Rand pousou os dedos sobre o documento. Farei as pazes com o Seanchan. Adicionaremos uma cláusula. Se o governante deles não assinar, o documento será anulado. Vocês todos concordam com isso, então? Isso resolve o problema menor, disse Elaine suavemente, mas não maior, Rand. Há ainda uma questão maior aqui, disse uma nova voz. Perrin se virou, surpresa. Avienda. Ela e os outros Aiel não tinham participado das discussões. Apenas assistiam. Perrin quase se esquecera de que eles estavam ali. Você também? Perguntou Rand. Veio pisar nos cacos dos meus sonhos, Avienda. Não seja infantil, Rand Altor, disse a mulher, aproximando-se para colocar o dedo no documento. Você tem que fazer isso. Eu te deixei de fora, protestou Rand. Eu confio em você e em todos os Aiel. Os Aiel não estão nisso, perguntou Eazar. Luz, como deixamos passar isso? É um insulto, disse Avienda. Perrin franziu a testa. Ela exalava um cheiro muito sério. De qualquer outro Aiel, ele esperaria que aquele cheiro forte fosse seguido por um véu levantado e uma lança erguida. Avienda, disse Rand, sorrindo. Os outros estão prestes a me enforcar por colocá-los ali, e você está bravo por ter sido deixada de fora. Exijo a minha bênção, disse ela. É isso. Coloque o Aiel no seu documento, sua paz do dragão. Caso contrário, deixaremos você. Você não fala por todos eles, Avienda, disse Rand. Você não pode. Todos os sábios da tenda se aproximaram de Avienda, como se estivessem em um ritmo. Rand piscou. Avienda carrega nossa honra, disse Sorileia. Não seja tolo, Rand Altor, acrescentou Melaine. Isso é coisa das mulheres, acrescentou Sarinde. Não ficaremos satisfeitas até sermos tratadas em pé de igualdade com os moradores do Pantanal. Isso é difícil demais para nós, perguntou Amis. Você nos insulta insinuando que somos mais fracos que os outros. Vocês são todos loucos, disse Rand. Vocês percebem que isso os proibiria de lutar uns contra os outros? Não de lutar, disse Avienda. De lutar sem causa. A guerra é o seu propósito, disse Rand. Se você acredita nisso, Rand Altor, ela disse, com a voz fria, eu realmente o treinei mal. Ela fala com sabedoria, disse Huark, aproximando-se da multidão. Nosso propósito era nos preparar para a necessidade que você tinha de nós nesta última batalha. Nosso propósito era sermos fortes o suficiente para sermos preservados. Precisaremos de outro propósito. Enterrei rixas de sangue por você, Rand Altor. Eu não as retomaria. Agora tenho amigos que prefiro não matar. Loucura, disse Rand, balançando a cabeça. Tudo bem, eu te incluo. Avienda parecia satisfeita, mas algo incomodava Perrin. Ele não entendia os Aiel, Luz, ele não entendia Gaul, que estivera com ele por tanto tempo. Mesmo assim, ele notara que os Aiel gostavam de estar fazendo alguma coisa. Mesmo quando descansavam, estavam alertas. Quando outros homens jogavam ou jogavam dados, os Aiel frequentemente faziam algo útil em silêncio. Rand, disse Perrin, aproximando-se e segurando-o pelo braço. Um momento, por favor. Rand hesitou, depois acenou com a cabeça e a mão. Estamos isolados, eles não podem nos ouvir agora. O que está acontecendo? Bem, acabei de notar uma coisa. Os Aiel são como ferramentas. Tudo bem. E ferramentas que não são usadas enferrujam, disse Perrin. É por isso que eles atacam uns aos outros, disse Rand, esfregando a têmpora. Para manter suas habilidades. Foi por isso que os isentei. Luz, Perrin. Acho que isso vai ser um desastre. Se os incluirmos neste documento.
Acho que você não tem escolha agora, disse Perrin. Os outros nunca assinarão se os Aiel forem deixados de fora. Não sei se eles vão assinar mesmo, disse Rand. Ele olhou com desejo para a folha sobre a mesa. Foi um sonho tão lindo, Perrin. Um sonho de bem para a humanidade. Eu pensei que os tinha. Até Egwene descobrir meu blefe, eu pensei que os tinha. Ainda bem que os outros não conseguiam sentir as emoções de Rand, ou todos ali saberiam que ele jamais se recusaria a enfrentar o tenebroso. Rand não demonstrava o menor sinal disso no rosto, mas, por dentro, Perrin sabia que ele estivera tão nervoso quanto o menino em sua primeira tosquia. Rand, você não vê, disse Perrin. A solução. Rand franziu a testa para ele. Os Aiel, disse Perrin. A ferramenta que precisa ser usada. Um tratado que precisa ser cumprido. Rand hesitou, depois abriu um sorriso largo. Você é um gênio, Perrin. Contanto que seja sobre ferraria, acho que sei uma coisa ou duas. Mas isso não é sobre ferraria, Perrin. Claro que sim, disse Perrin. Como Rand não percebeu isso? Rand se virou, sem dúvida encerrando sua trama. Aproximou-se do documento e o ergueu em direção a um de seus escrivães nos fundos do pavilhão. Quero que 2 disposições sejam acrescentadas. Primeiro, este documento será nulo se não for assinado pela filha Seanchan das 9 Luas ou pela Imperatriz. Segundo, os Aiel, todos, exceto Shaido, devem ser incluídos no documento como executores da paz e mediadores de disputas entre nações. Qualquer nação pode recorrer a eles se sentir abusada, e os Aiel, não os exércitos inimigos, providenciarão reparação. Eles podem caçar criminosos através das fronteiras nacionais. Estarão sujeitos às leis das nações em que residem no momento, mas não são súditos daquela nação. Ele se virou para Elaine. Aí está a sua imposição, Elaine, a maneira de evitar que suas pequenas pressões aumentem. Os Aiel, ela perguntou com ceticismo. Você concorda com isso, Huarc? Perguntou Rand. Bael, Gera, o resto de vocês? Vocês alegam estar sem propósito, e Perrin os vê como uma ferramenta que precisa ser usada. Vocês aceitarão essa responsabilidade? Para impedir a guerra, punir os que cometem erros, trabalhar com os governantes das nações para que a justiça seja feita. Justiça como nós a vemos, Rand Altor, disse Huarc, ou como eles a veem. Terá que ser de acordo com a consciência dos Aiel, disse Rand. Se eles chamarem você, terão que saber que receberão sua justiça. Isso não funcionará se os Aiel se tornarem meros peões. Sua autonomia será o que tornará isso eficaz. Gregorien e Darlin começaram a reclamar, mas Rand o silenciou com o olhar. Perrin assentiu para si mesmo, de braços cruzados. Suas queixas eram mais fracas. Um jeito. Eles veem isso como uma oportunidade, percebeu ele. Eles veem os Aiel como selvagens e acham que serão fáceis de manipular depois que Rand se for. Perrin sorriu, imaginando a derrota deles caso tentassem esse caminho. Isso é muito repentino, disse Huarc. Bem-vindos ao jantar, acrescentou Elaine, ainda encarando Rand com raiva. Experimentem a sopa. Estranhamente, ela exalava um cheiro de orgulho. Mulher estranha. Eu te aviso, Huarc, disse Rand. Você precisará mudar de atitude. Os Aiel terão que agir em conjunto nessas questões. Os chefes e os sábios precisarão se reunir para tomar decisões em conjunto. Um clã não pode lutar uma batalha enquanto outros clãs discordam e lutam pelo outro lado. Falaremos sobre isso, disse Huarc, acenando para os outros líderes Aiel. Isso significará o fim dos Aiel. Um começo também, disse Rand. Os chefes do clã Aiel e os sábios se reuniram separadamente a um lado e conversaram em voz baixa. A Vienda permaneceu ali, enquanto Rand olhava para o outro lado, perturbado. Perrin ouviu sussurrar algo, tão suavemente que os ouvidos de Perrin não conseguiam pronunciar. Mas, seu sonho agora, quando você acordar desta vida, não seremos mais. Os funcionários de Rand, com um cheiro frenético, se adiantaram para começar a trabalhar nos acréscimos ao documento. A mulher Katsuane observava todos os acontecimentos com uma expressão severa. Ela cheirava extremamente orgulhosa. Adicione uma cláusula, disse Rand. Os Aiel podem convocar outras nações para ajudá-los na execução das ordens, caso decidam que seus próprios números não serão suficientes. Forneça métodos formais pelos quais as nações possam solicitar aos Aiel reparação ou permissão para atacar um inimigo. Os funcionários assentiram e trabalharam mais arduamente. Você age como se isso estivesse resolvido,
disse Egwene, olhando para Rand. Ah, está longe disso, disse Moiraine. Rand, tenho algumas palavras para você. São palavras das quais eu vou gostar. Ele perguntou. Suspeito que não. Diga-me, por que você precisa comandar os exércitos sozinho? Você viajará para Shayol Ghul, onde sem dúvida não conseguirá contatar ninguém. Alguém precisa estar no comando, Moiraine. Neste ponto, acredito que todos concordariam. Rand cruzou os braços atrás das costas, com um cheiro de preocupação. Eu assumo a responsabilidade por este povo, Moiraine. Quero garantir que eles sejam cuidados, que as brutalidades desta batalha sejam minimizadas. Receio que esse seja um péssimo motivo para liderar uma batalha, disse Moiraine suavemente. Você não luta para preservar suas tropas, você luta para vencer. Este líder não precisa ser você, Rand. Não deveria ser você. Asterisco. Não vou deixar que esta batalha se transforme num emaranhado, Moiraine, disse ele. Se você pudesse ver os erros que cometemos da última vez, a confusão que pode surgir quando todos pensam que estão no controle. A batalha é tumultuada, mas ainda precisamos de um comandante supremo para tomar decisões, para manter tudo sob controle. E a Torre Branca? Perguntou Romanda, aproximando-se, meio que empurrando, de Egwene. Temos os recursos para viagens eficientes entre as frentes de batalha, somos tranquilas em tempos que esmagariam outras, e todas as nações confiam em nós. Essa última parte fez Darlin levantar uma sobrancelha. A Torre Branca parece ser a escolha ideal, Senhor Dragão, acrescentou Tenubia. Não, disse Rand. A Amirlin é muitas coisas, mas uma líder de guerra. Não acho que seja uma escolha sábia. Egwene, estranhamente, não disse nada. Perrin a observou atentamente. Ele imaginaria que ela agarraria a oportunidade de liderar a guerra sozinha. Deveria ser um de nós, disse Darlin. Escolhido entre aqueles que iriam lutar aqui. Suponho, disse Rand. Contanto que todos vocês saibam quem está no comando, eu cederei neste ponto. No entanto, vocês devem atender às minhas outras exigências. Você ainda insiste que precisa quebrar os selos? Perguntou Egwene. Não se preocupe, Egwene, disse Moiraine, sorrindo. Ele não vai quebrar os selos. O rosto de Rand escureceu. Egwene sorriu. Você vai quebrá-los, disse Moiraine para Egwene. O quê? Claro que não. Você é a vigilante dos selos, mãe, disse Moiraine. Não ouviu o que eu disse antes. Acontecerá que o que os homens fizeram será destruído, e a sombra se estenderá sobre o padrão da era, e o escuro mais uma vez colocará sua mão sobre o mundo dos homens. Isso tem que acontecer. Egwene parecia preocupada. Você viu isso, não viu? Sussurrou Moiraine. O que você sonhou, mãe? Um jeito. Egwene não respondeu a princípio. O que você viu? Pressionou Moiraine, aproximando-se dela. Seus pés estalando, disse Egwene, encarando Moiraine nos olhos. Enquanto ele avançava, os pés de Rand pisaram nos cacos da prisão do Tenebroso. Eu o vi, em outro sonho, cortando-a para abri-la. Mas eu nunca o vi abrindo-a, Moiraine. Os cacos estavam lá, mãe, disse Moiraine. Os selos estavam quebrados. Os sonhos estão sujeitos à interpretação. Você sabe a verdade disto. Precisa ser feito, e os selos são seus. Você os quebrará, quando chegar a hora certa. Rand, Lorde Dragão renascido, é hora de entregá-los a ela. Eu não gosto disso, Moiraine, ele disse. Então não mudou muita coisa, não é? Perguntou ela, despreocupadamente. Acredito que você tenha resistido muitas vezes a fazer o que deveria fazer, principalmente quando sou eu quem te aponta isso. Ele parou por um instante, depois riu, enfiando a mão no bolso do casaco. Tirou 3 discos de Quendilar, cada um dividido por uma linha sinuosa no centro. Colocou-os sobre a mesa. Como ela vai saber a hora? Perguntou ele. Ela vai, disse Moiraine. Egwene cheirava ceticismo, e Perrin não a culpava. Moiraine sempre acreditara em seguir a trama do padrão e se curvar aos giros da roda. Perrin não via dessa forma. Ele imaginava que cada um trilhava seu próprio caminho e confiava em seus próprios braços para fazer o que precisava ser feito. O padrão não era algo em que se pudesse confiar. Egwene era uma Aes Sedai. Parecia que ela sentia que deveria encarar a situação como Moiraine encarava. Ou isso, ou ela estava disposta a concordar e simplesmente pegar aqueles selos. Eu os quebrarei quando achar que deve ser feito, disse ela,
pegando os selos. Então você vai assinar. Rand pegou o documento enquanto os funcionários protestavam contra a pressa com que tiveram que trabalhar. Agora ele tinha vários acréscimos no verso. Um dos funcionários gritou, estendendo a mão para pegar a areia, mas Rand fez algo com poder único, secando a tinta instantaneamente enquanto colocava o documento diante de Egwene. Eu vou, disse ela, estendendo a mão para pegar uma caneta. Ela leu as disposições atentamente, enquanto as outras irmãs olhavam por cima dos seus ombros. Elas assentiram, uma de cada vez. Egwene colocou a caneta no papel. E agora o resto, disse Rand, virando-se para medir as reações. Luz, ele ficou esperto, sussurrou Faile ao lado de Perrin. Você percebeu o que ele fez? O quê? Perrin disse, coçando a barba. Ele trouxe consigo tudo o que sabia que o apoiaria, sussurrou Faile. Os Borderlanders, que assinariam praticamente qualquer coisa para angariar ajuda para suas terras natais. Arad Doman, a quem ele ajudou mais recentemente. Os Aiel, bem, tudo bem, quem sabe o que os Aiel farão em um dado momento. Mas a ideia permanece. Então ele deixou Egwene reunir os outros. É genial, Perrin. Assim, com ela reunindo essa coalizão contra ele, tudo o que ele precisava fazer era convencê-la. Uma vez que ele a convencesse a ficar do seu lado, os outros pareceriam tolos se ficassem de fora. De fato, quando os governantes começaram a assinar, Berelain foi a primeira e a mais entusiasmada. Aqueles que haviam apoiado Egwene começaram a se inquietar. Darlin se aproximou e pegou a caneta. Ele hesitou por um instante e então assinou. Gregorien seguiu. Depois, os Borderlanders, cada um por sua vez, seguidos pelo rei de Arad Doman. Até Roedra, que ainda parecia achar tudo aquilo um fiasco, assinou. Perrin achou isso curioso. Ele fala muito alto, disse Perrin a Faile, mas sabe que isso é bom para o seu reino. Sim, disse ela. Ele está agindo como um palhaço, em parte para despistar todo mundo, para que o ignorem. O documento define as fronteiras atuais das nações, que devem permanecer como estão, disse Faile. Isso é uma grande vantagem para alguém que tenta estabilizar seu governo. Mas... O Seanchan, disse Faile suavemente. Se Rand os persuadir, isso lhes permitirá manter os países que têm agora. As mulheres que são damanes. Eles têm permissão para colocar uma dessas coleiras em qualquer mulher que cruze a fronteira deles. A tenda silenciou. Talvez Faile tivesse falado mais alto do que pretendia. Perrin às vezes tinha dificuldade em se lembrar do que as pessoas comuns podiam ou não ouvir. Eu lidarei com o Seanchan, disse Rand. Ele ficou em pé diante da mesa, observando cada governante examinar o documento, falar com os conselheiros que haviam trazido e, em seguida, assinar. Como? Perguntou Darlin. Eles não querem fazer as pazes com você, Senhor Dragão. Acho que vão tornar este documento sem sentido. Quando terminarmos aqui, disse Rand suavemente, irei até eles. Eles assinarão. E se não o fizerem? Perguntou Gregorien. Rand apoiou a mão na mesa, com os dedos abertos. Talvez eu tenha que destruí-los. Ou pelo menos a capacidade deles de guerrear num futuro próximo. O pavilhão ficou imóvel. Você conseguiria fazer isso? Perguntou Darlin. Não tenho certeza, admitiu Rand. Se eu conseguir, isso pode me deixar enfraquecido em um momento em que preciso de todas as minhas forças. Luz, pode ser minha única opção. Uma escolha terrível, quando os deixei da última vez. Não podemos deixá-los nos atacar pelas costas enquanto lutamos contra a sombra. Ele balançou a cabeça, e Min se aproximou para segurar seu braço. Eu darei um jeito de lidar com eles. De algum jeito, eu darei um jeito. A assinatura progrediu. Alguns o fizeram com grande pompa, outros de forma mais casual. Rand também pediu que Perrin, Gavin, Faile e Gareth Bryne assinassem. Ele parecia querer que qualquer pessoa ali presente que pudesse ascender a uma posição de liderança tivesse seu nome no documento. Por fim, só Elaine permaneceu. Rand estendeu a pena para ela. É difícil pedir isso de mim, Rand, disse Elaine, de braços cruzados, cabelos dourados brilhando à luz dos globos. Porque o céu estava escuro lá fora. Rand não parecia preocupado, mas Perrin temia que as nuvens tivessem engolido o céu. Um sinal perigoso, se agora dominassem onde Rand antes as contivera. Eu sei que é difícil, disse Rand. Talvez se eu lhe desse algo em troca. O que? A guerra, disse Rand. Virou-se para os governantes. Vocês queriam que um de vocês liderasse a última batalha.
Aceitariam Andor e sua rainha nesse papel? Jovem demais, disse Darlin. Nova demais. Sem ofensa, majestade. Alsalon bufou. Querido, quem fala é você. Metade dos monarcas presentes ocupam seus tronos há um ano ou menos. E os da fronteira? Perguntou Aliandre. Eles lutaram contra a praga a vida toda. Estamos sobrecarregados, disse Paitar. Ele balançou a cabeça. A coalizão não consegue coordenar isso. Andor é uma escolha tão boa quanto qualquer outra. Andor está sofrendo uma invasão própria, observou Darlin. Vocês todos estão, ou logo estarão, disse Rand. Elaine Traca é uma líder por natureza. Ela me ensinou muito do que eu sei sobre liderança. Ela aprendeu táticas com um grande capitão, e tenho certeza de que ela confiará nos conselhos de todos os grandes capitães. Alguém precisa liderar. Vocês todos a aceitarão nesta posição. Os outros concordaram com relutância. Rand se virou para Elaine. Tudo bem, Rand, disse ela. Eu farei isso e assinarei, mas é melhor você encontrar um jeito de lidar com o Seanchan. Quero ver o nome do governante deles neste documento. Nenhum de nós estará seguro até que ele esteja lá. E quanto às mulheres mantidas pelo Seanchan? Perguntou Ruark. Admito, Rand Altor, nossa intenção era declarar uma rixa de sangue com esses invasores assim que batalhas mais urgentes fossem vencidas. Se o governante deles assinar, disse Rand, perguntarei sobre a possibilidade de negociar mercadorias para recuperar os canalizadores que roubaram. Tentarei persuadi-los a liberar as terras que possuem e retornar ao seu próprio país. E se eles se recusarem? Perguntou Egwene, balançando a cabeça. Você vai deixá-los assinar sem ceder nesses pontos? Milhares são escravizados, Rand. Não podemos derrotá-los, disse a Vienda, falando suavemente. Perrin a encarou. Ela exalava frustração, mas determinação. Se entrarmos em guerra com eles, cairemos. A Vienda está certa, disse Amis. Os Aiel não lutarão contra o Seanchan. Ruark, assustado, olhou para as duas. Eles fizeram coisas horríveis, disse Rand, mas até agora, as terras que tomaram se beneficiaram de uma liderança forte. Se forçados a isso, estou satisfeito em conceder-lhes as terras que têm, desde que não se espalhem mais. Quanto às mulheres, o que está feito, está feito. Vamos nos preocupar primeiro com o mundo em si, depois fazer o que pudermos por aqueles que estão presos. Elaine segurou o documento por um momento, talvez pelo drama, depois se abaixou e acrescentou seu nome no final com um floreio. Está feito, disse Moiraine enquanto Rand pegava o documento. Você terá paz desta vez, Senhor Dragão. Precisamos sobreviver primeiro, disse ele, segurando o documento com reverência. Vou deixá-los fazer seus preparativos para a batalha. Preciso concluir algumas tarefas, incluindo Seanchan, antes de viajar para Shayol Ghul. No entanto, tenho um pedido a lhe fazer. Há um querido amigo que precisa de nós. Relâmpagos furiosos ardiam no céu nublado. Apesar da sombra, o suor cobria o pescoço de Lan, emaranhando seus cabelos sob o capacete. Ele não usavam havia anos. Grande parte do tempo que passará com Moiraine exigirá que fossem discretos, e capacetes eram tudo menos isso. Quão ruim está! Andere fez uma careta, segurando o lado do corpo e recostando-se em uma pedra. Lan olhou para a batalha. Os filhos das sombras estavam se reunindo novamente. Os monstros quase pareciam se misturar e se transformar, uma enorme força sombria de ódio ivante e miasmático, tão denso quanto o ar, que parecia reter o calor e a umidade, como um mercador acumulando tapetes finos. É ruim, disse Lan. Sabia que seria, disse Andere, inspirando e expirando rapidamente, com sangue escorrendo por entre os dedos. Nazar. Foi embora, disse Lan. O homem de cabelos brancos havia caído no mesmo ataque que quase levará Andere. O resgate de Lan não fora rápido o suficiente. Eu o vi estripar um Trolloc enquanto matava. Que o último abraço da mãe. Andere teve um espasmo de dor. Que o último abraço da mãe lhe dê as boas-vindas ao lar, disse Lan suavemente. Não me olhe desse jeito, Lan, disse Andere. Todos nós sabíamos o que isso ia ser quando nos juntamos a você. Foi por isso que tentei impedi-lo. Andere franziu a testa. Paz, Andere, disse Lan, levantando-se. O que eu desejava era egoísmo. Vim para morrer por Malkier. Não tenho o direito de negar esse privilégio a outros. Lord Mandragora, o príncipe Kaisel se aproximou,
sua armadura outrora excelente, manchada de sangue e amassada. O príncipe Kandori ainda parecia jovem demais para aquela batalha, mas provara ser tão calmo quanto qualquer veterano grisalho. Eles estão se formando novamente. Lan caminhou pelo terreno rochoso até onde um cavalariço segurava Mandarb. O garanhão negro tinha cortes nos flancos causados por armas Trolloc. Graças à luz, eram superficiais. Lan pousou a mão no pescoço do cavalo enquanto Mandarb bufava. Perto dali, seu porta-estandarte, um homem calvo chamado Jofil, hasteava a bandeira de Malquier, a garça dourada. Este era seu quinto porta-estandarte desde ontem. As forças de Lan haviam tomado o desfiladeiro com sua investida inicial, empurrando os proles das sombras para trás antes que pudessem emergir no vale. Isso era mais do que Lan esperava. O desfiladeiro era um longo e estreito pedaço de terreno rochoso aninhado entre elevações e picos escarpados. Manter essa posição não exigia nada de inteligente. Você se levantava, morria e matava, pelo tempo que pudesse. Lan comandava uma cavalaria. Não era ideal para esse tipo de trabalho. Cavalarias se saíam melhor onde podiam se espalhar e tinham espaço para atacar, mas a passagem pela garganta de Tarvin era estreita o suficiente para que apenas um pequeno número de Trollocs pudesse passar de uma vez. Isso dava uma chance a Lan. Pelo menos era mais difícil para os Trollocs se aproveitarem de sua superioridade numérica. Eles teriam que pagar uma conta de açougueiro para cada metro que ganhassem. Carcaças de Trolloc formavam um manto quase peludo que atravessava o cânion. Cada vez que as criaturas tentavam atravessar o desfiladeiro, os homens de Lan resistiam com lanças e armas de haste, espadas e flechas, acabando por massacrar milhares e deixá-los amontoados para que seus companheiros os escalassem. Mas cada confronto reduzia igualmente os números de Lan. Cada ataque forçava seus homens a recuar um pouco mais, em direção à boca do desfiladeiro. Estavam a menos de 30 metros dela agora. Lan sentiu a fadiga penetrar profundamente em seus ossos. Nossas forças? Perguntou Lan ao príncipe Kaizel. Talvez 6.000 ainda consigam cavalgar, Daishan. Menos da metade do que tinham começado no dia anterior. Mande-os aumentar. Kaizel pareceu chocado. Vamos recuar. Lan virou-se para o rapaz. Kaizel empalideceu. Lan ouvirá dizer que seu olhar era capaz de enervar qualquer homem. Moiraine gostava de brincar que ele conseguia encarar mais que pedras e tinha paciência de um carvalho. Bem, ele não se sentia tão seguro de si quanto as pessoas pensavam, mas aquele garoto deveria ter pensado melhor antes de perguntar se eles estavam recuando. Claro, disse Lan, então vamos atacar. Atacar, disse Kaizel. Estamos na defensiva. Eles vão nos varrer, disse Lan, subindo na sela de Mandarb. Estamos exaustos e quase quebrados. Se ficarmos aqui e deixarmos que eles venham nos atacar de novo, cairemos sem um gemido. Lan sabia reconhecer um final quando via um. Passe estas ordens, disse Lan ao príncipe Kaizel. Vamos sair lentamente da passagem. O restante das tropas está reunido na planície, montado e pronto para atacar os Filhos das Sombras assim que saírem da fenda. Uma investida causará grande dano, eles não saberão o que os atingiu. Não seremos cercados e invadidos se sairmos da passagem, perguntou Kaizel. É o melhor que podemos fazer com os recursos que temos. E então? Então eles finalmente conseguem romper, cortar nossa força em pedaços e nos derrotar. Kaizel sentou-se por um momento e depois assentiu. Mais uma vez, Lan ficou impressionado. Ele presumira que o garoto viera com ele para encontrar a glória da batalha, para lutar ao lado de Daishan e varrer seus inimigos. Mas não. Kaizel era um borderlander até a medula. Ele não viera pela glória. Viera porque precisava. Bom rapaz. Dê a ordem agora. Os homens ficarão felizes em voltar a montar. Muitos deles foram forçados a lutar a pé devido à falta de manobrabilidade nos limites estreitos. Kaizel deu as ordens, e essas ordens queimaram os homens de Lan como um fogo de outono. Lan viu Anderi sendo ajudado a montar na sela por Bullen. Além disso, disse Lan, puxando Mandarb em sua direção. Você não está em condições de cavalgar. Vá se juntar aos feridos no acampamento. Então eu deito lá e deixo os Trollocs me massacrarem depois de acabar com vocês. Anderi se inclinou para frente na sela, cambaleando ligeiramente, e Bullen olhou para cima, preocupado. Anderi acenou para ele e se forçou a se levantar. Já movemos a montanha, Lan. Vamos mover esta pena e acabar logo com isso. Lan não conseguiu argumentar. Ele ordenou a retirada dos homens à sua frente na passagem. Os homens restantes se agruparam ao seu redor,
recuando lentamente em direção à planície. Os Trollocs gritavam e gritavam de excitação. Sabiam que, uma vez livres das paredes que restringiam seus movimentos, venceriam a luta facilmente. Lan e sua pequena força deixaram os limites estreitos do desfiladeiro, enquanto os que estavam a pé correram em direção aos seus cavalos amarrados perto da boca do cânion. Os Trollocs, pela primeira vez, não precisaram de empurrão do Mirdraal para atacar. Seus passos eram um estrondo baixo no chão pedregoso. A centenas de metros do desfiladeiro, Lan diminuiu a velocidade de Mandarb e se virou. Andere aproximou seu cavalo do de Lan com dificuldade, e os outros cavaleiros se juntaram a eles, formando longas fileiras de cavalaria. Bulen galopou até o outro lado de Lan. A tempestade de Cria da Sombra se aproximava da boca do Gap, uma força de ataque de milhares de Trollocs que logo surgiriam a céu aberto, e tentariam consumi-los. As forças de Lan estavam silenciosamente alinhadas ao seu redor. Muitos eram homens idosos, os últimos remanescentes de seu reino decaído. Essa força que conseguirá preencher a estreita brecha agora parecia minúscula na planície muito maior. Bulen, disse Lan. Sim, Lorde Mandragora. Você alega ter falhado comigo, anos atrás. Sim, meu senhor. É. Qualquer falha sua será esquecida, disse Lan, olhando para frente. Estou orgulhoso de ter lhe dado seu Adoru. Kaisel se aproximou, acenando para Lan. Estamos prontos, Daishan. É para o seu melhor, disse Andere, fazendo uma careta, ainda segurando o ferimento, mal conseguindo permanecer na cela. É o que tem que ser, disse Lan. Não é uma discussão. Não exatamente. Não, disse Andere. É mais do que isso, Lan. Malkier é como uma árvore que perdeu suas raízes para os vermes brancos, cujos galhos murcham lentamente. Prefiro ser queimado num piscar de olhos. Prefiro atacar, disse Bulen, com a voz firme. Prefiro atacar agora do que deixá-los nos dominar. Vamos morrer no ataque, com as espadas apontadas para o alvo. Lan assentiu, virando-se e erguendo a espada acima da cabeça. Não fez discursos. Já os havia feito. Os homens sabiam o que era aquilo. Mais uma investida, enquanto ainda tinham alguma força, significaria alguma coisa. Menos crias das sombras para invadir terras civilizadas. Menos Trollocs para matar aqueles que não conseguiam revidar. O inimigo parecia interminável. Uma horda voraz e enfurecida, sem linha de batalha ou disciplina. Raiva e destruição encarnadas. Milhares e milhares deles. Avançaram como águas de uma enchente subitamente liberadas, jorrando do cânion. A pequena força de Lan era apenas uma pedra diante deles. Os homens silenciosamente levantaram suas espadas para ele, uma saudação final. Agora! Gritou Lan. Agora, enquanto eles começam a se espalhar. Vai causar mais danos. Lan chutou Mandarb para frente, liderando o caminho. Andere galopava ao lado de Lan, agarrando-se ao punho com as duas mãos. Não tentou levantar uma arma. Teria caído da cela se o tivesse feito. Ninaeve estava longe demais para que Lan sentisse muito dela através do vínculo, mas às vezes, emoções muito fortes conseguiam se destacar, apesar da distância. Ele tentava projetar confiança, caso a alcançasse. Orgulho por seus homens. Amor por ela. Ele desejava profundamente que essas fossem as últimas coisas que ela lembrasse dele. Meu braço será a espada. Cascos ressoavam no chão. Os Trollocs à frente piavam de alegria, percebendo que sua presa havia transformado uma retirada em uma investida de homens correndo direto para suas mãos. Meu próprio peito é um escudo. Lan ouviu uma voz, a voz do pai, dizendo essas palavras. Era tolice, claro. Lan era um bebê quando Malkier caiu. Para defender as 7 torres. Ele nunca tinha visto as 7 torres resistirem à praga. Só ouvirá histórias. Para conter a escuridão. Os cascos dos cavalos estavam se tornando um trovão. Tão alto, mais alto do que ele imaginara ser possível. Ele se manteve ereto, espada em punho. Eu permanecerei de pé quando todos os outros caírem. Os Trollocs que se aproximavam brandiam lanças enquanto a distância entre as duas forças opostas diminuía. Inteligência artificial Chalidolara Malkier. Pela minha doce terra, Malkier. Era o juramento que um soldado Malkieri fazia durante seu primeiro posto na fronteira. Lan nunca o havia pronunciado. Ele fez isso agora em seu coração. Ao Chalidolara Malkier, gritou Lan. Lanças, apostos. Luz, mas aqueles cascos eram altos. Será que 6.000 poderiam fazer tanto barulho?
Ele se virou para olhar para os que estavam atrás dele. Pelo menos 10.000 pessoas foram até lá. O que? Ele pressionou mandar para frente, apesar da surpresa. Avante, garça dourada! Vozes, gritos, berros de poder e alegria. O ar à sua frente, à esquerda, se abriu com um súbito corte vertical. Um portal com 3 dúzias de passos de largura, tão grande quanto Lan já vira, abriu-se como se fosse o próprio sol. Do outro lado, a claridade se espalhou, explodiu. Homens em armadura completa irromperam do portal, posicionando-se ao lado de Lan. Eles hasteavam a bandeira de Arafel. Mais portais. 3, depois 4, depois 1 dúzia. Cada um rompeu o campo de batalha em coordenação, com cavaleiros atacando com lanças em riste, hasteando as bandeiras de Saldaia, Shenar e Kandor. Em segundos, sua investida de 6.000 homens havia se transformado em 100.000. Trollocs nas linhas de frente gritavam, e alguns pararam de correr. Outros se mantiveram firmes, lanças em ângulo para empalar os cavalos que se aproximavam. Aglomerando-se atrás deles, sem conseguir ver claramente o que acontecia à frente, outras hordas enfurecidas avançavam avidamente, brandindo grandes espadas com lâminas semelhantes a foices e machados de batalha de lâmina dupla. Aqueles Trollocs na frente, segurando lanças, explodiram. De algum lugar atrás de Lan, Ashamain começou a enviar teias para rasgar a terra, destruindo completamente as fileiras da frente de Trollocs. À medida que as carcaças caíam no chão, as fileiras do meio se viram completamente expostas, diante de uma tempestade de cascos, espadas e lanças. Lan acertou Mandarb, balançando, esmagou-o contra os Trollocs que rosnavam. Anderi estava rindo. Para trás, seu tolo! Lan gritou para ele enquanto atacava os Trollocs próximos. Mande-os Ashamain até os nossos feridos, faça-os proteger o acampamento. Quero ver você sorrir, Lan! Gritou Anderi, agarrando-se à sela do cavalo. Mostre mais emoção do que uma pedra, pelo menos uma vez. Com certeza isso merece. Lan olhou para a batalha que jamais imaginara vencer, vendo uma última resistência se transformar numa luta promissora, e não conseguiu se conter. Não apenas sorriu, mas riu. Anderi obedeceu a ordem e partiu em busca de cura e organizou as linhas de retaguarda. Jofil! Gritou Lan. Levantem bem alto minha bandeira. Malquier vive neste dia.